Esta conferência será gravada agora. Gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela Londrina, eu sou do curso de Medicina e eu vou falar com vocês hoje. A gente vai aprender junto desenhos de pesquisa, né? E já de antemão falar se vocês podem participar pelo chat, fiquem à vontade, falar pelo microfone, ok? Ainda não passou, né? Passou. Aqui sempre dá um delay. Mas então, vamos falar de desenhos de estudo hoje, né? Qual que é a nossa trilha, o nosso roteiro hoje? Nós vamos falar de dois principais tipos de estudo. A gente vai falar dos estudos epidemiológicos e depois depois de ver os estudos epidemiológicos, nós vamos ver as pesquisas bibliográficas. Então, a gente vai aprender sobre essas duas coisas. Durante essa apresentação e até elaborando ela, eu percebi que estava ficando bem extensa, porque são muitos desenhos de estudo. Então, eu pensei, uma coisa que eu queria falar para vocês, a intenção hoje é entender a lógica de cada um. Eu sei que é muito difícil a gente sair falando que sabe de todos os tipos de estudo, mas se a gente entende a lógica hoje... eu vou colocar meu... Gente, só um minutinho que eu vou cronometrar meu tempo aqui. Se a gente conseguir pegar a lógica dos desenhos de estudo, depois com mais tempo, durante a nossa leitura em artigos, a gente vai associando esses desenhos de estudo e vai conseguindo trazer esse conhecimento mais ainda fixo na nossa mente, né? Então, vamos começar. Isso. Bom, então vamos começar pelo porquê. Por que estudar desenhos de estudo, né? Essa parte da metodologia, que é um pouquinho mais extensa, mas existe muito sentido de ter, por exemplo, uma capacitação sobre tipos de estudo. E aqui eu elenquei os 3 primeiros. Por exemplo, fabricação de conhecimento. Principalmente, é importante a gente entender os desenhos de estudo para as nossas futuras publicações científicas mesmo. Porque quando a gente entende como um estudo ele pode ser feito, quando a gente entende, Ai, gente, eu tô nervosa a lembrar da apresentação do Vini, né? Respire e prossegue. Então, vamos lá. Quando a gente elabora a nossa pergunta, que o Igor ajudou a gente a fazer ontem, depois disso, quando percebemos qual é a nossa pergunta, conhecendo os tipos de estudo, percebemos qual pode ser o nosso melhor caminho de desenvolver nossa pesquisa. Por isso que os desenhos de estudo, eles são importantes, porque depois de saber qual a nossa pergunta, saber como eu posso resolver ela. Então, estudar os desenhos de estudo é importante principalmente para a fabricação de conhecimento. O segundo motivo... Oi? Alguém ligou o microfone? Não. Ok. Gente, e o segundo tópico de por que estudar os desenhos de estudo é pelo processo de aprendizagem. A gente está vivendo, né, um tempo, por exemplo, a pandemia, que percebemos muito como é importante os nossos conhecimentos terem evidência científica. Então, estudar isso que a gente vai ver hoje nos ajuda a criar esse senso crítico, para saber se aquele estudo está sendo desenvolvido da forma certa ou não. E por último aqui eu deixei uma observação que faz parte da nossa formação, esperam-se da gente que nós tenhamos conhecimento da realidade epidemiológica de onde vivemos. Então, são 3 pontos muito importantes para a gente focar muito nos desenhos de estudo. E aqui eu deixei uma outra observação, que a metodologia ela precisa ser reprodutível. Às vezes a gente vai ler um artigo e até pula a metodologia, eu não sei se vocês fazem isso, a gente está lendo às vezes rápido e pula, mas a metodologia ela é muito importante. E quando a gente está no papel de pesquisadores, é muito importante que a gente escreva a metodologia, né, e escreva o que a gente usou dos desenhos de estudo, para que outra pessoa consiga reproduzi-lo. Então, é um ponto assim que vale a pena ser citado.
Então, vamos para as primeiras caixinhas. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ver dois tipos de estudo, os epidemiológicos e os estudos bibliográficos. Vamos começar, então, pelos epidemiológicos. O que é estudo epidemiológico? Os estudos epidemiológicos é quando eu descrevo e caracterizo os processos de saúde e doença, seja no indivíduo ou seja numa população. Então, vai unir essas duas coisas, o indivíduo, a população e o processo de saúde e doença. Tem alguém aqui que não é do curso de saúde? Só para ter uma noção, eu tinha até comentado com os meninos da organização que não tinha essa pergunta no nosso formulário. Todos aqui são da área da saúde. Esses estudos epidemiológicos, para quem é da área da saúde, são muito importantes e a gente vê eles muito, até em artigos que a gente usa para fazer tutoria, nas salas de aula, conforme a gente vai vendo. Vocês vão me falando aí no chat. Fiquem à vontade, viu? Então, pessoal, os estudos epidemiológicos, eles existem vários tipos, a gente vai ver vários desenhos de estudos epidemiológicos. Mas antes da gente chegar nesses vários desenhos, é importante a gente entender conceitos gerais, porque esses conceitos gerais a gente vai ver dentro de cada desenho. Então, compensa a gente ver eles todos primeiro, para depois detalhar os tipos de desenhos de estudo. Então, aqui, ó, nos estudos epidemiológicos, são aqueles estudos, retomando mais uma vez, que estudam os processos de saúde e doença, eles têm esses 4 conceitos chaves, que são, ó, quanto à unidade de estudo, quanto à direção de estudo, quanto ao propósito geral e quanto à intervenção do investigador. Então, vamos ver agora cada um mais detalhado. Bom, quanto à unidade do estudo, os estudos epidemiológicos, eles vão se dividir em 2 tipos. Ou eles vão ser estudos individuais, que eu vou estudar o indivíduo, e mesmo que depois eu junte essas informações, eu tenho estudos epidemiológicos que vão estudar os indivíduos, ou os estudos chamados ecológicos, que é quando eu estudo uma população. Então, eles vão ter esses 2 tipos. Os estudos epidemiológicos, eles também se caracterizam quanto à direção do estudo. Então, eu tenho estudos prospectivos. Eu coloquei aqui essa linha na vertical, é como se a linha na vertical fosse onde a gente está. E prospectivos são os estudos que eu vou estudar para frente do ano que eu estou. Por exemplo, a gente está em 2021. Se o meu estudo for prospectivo, significa que eu vou estudar coisas que vão ser passadas nos anos de 2022, 2023, 2024. Diferente dos estudos retrospectivos. A linha verde é o presente, né, a linha na vertical, e nos retrospectivos eu vou estudar os anos anteriores. Então, a gente está no ano de 2020, mas eu vou estudar uma população do ano de 2019, não, a gente está no ano de 2021, então vou estudar populações do ano de 2020 ou do ano de 2019. Então, prospectivo e retrospectivo. O penúltimo conceito geral dos estudos epidemiológicos é quando a gente fala do propósito geral. E isso aqui ajuda a gente a entender os desenhos de estudo. Por exemplo, eles podem ser descritivos ou analíticos. Descritivos é quando eu vou descrever a ocorrência de uma doença. Eu peguei aquele perfil epidemiológico e eu vou descrever na minha pesquisa, simplesmente descrever. Geralmente, eles estão ligados muito ao perfil populacional, ou seja, eu vou fazer uma análise e eu vou pegar esses dados e vou descrevê-los, não vou comparar com nada. Já os outros tipos, já uma outra classificação geral, são os estudos analíticos. Vocês conseguem ver que eles se contrapõem? Se o estudo descritivo, ele não existe grupo de comparação, os estudos analíticos são que eu vou comparar. Eu vou pegar grupos populacionais, aqueles dados que eu colhi e vou comparar um com o outro. Então, esses são os estudos analíticos. Tudo certo? Vocês veem meu mouse, não vê? Acho que sim. Gente, pode falar qualquer coisa no chat também, viu? Então, nosso último conceito geral, que são, ó, quanto à intervenção do investigador. Eu quero fazer uma pesquisa. Então, Gabi, eu tenho dois tipos de posição. Ou eu vou observar aquela população, ou de alguma forma eu vou intervir nela.
Dependendo do que eu vou fazer, eu tenho estudos epidemiológicos observacionais, quando eu deixo a natureza determinar seu próprio curso. Eu não faço intervenção sobre aquele processo de saúde e doença, eu só estudo. E tem os estudos experimentais, que são aqueles que eu já vou mudar o determinante de uma doença, né? Eu vou fazer alguma intervenção. Agora, então, agora a gente passou pelos conceitos gerais. São conceitos que depois, esses são os nossos desenhos de estudo. Esses conceitos que a gente falou agora, vocês vão ver que eles estão dentro de cada desenho de estudo. Então, olha só, a epidemiologia ela vai ser dividida em estudos observacionais e experimentais, que é igual eu falei, um observa, o outro vai intervir. Dentro desses estudos observacionais, eu vou ter outra divisão. Eu vou ter os estudos que vão só descrever e os estudos que vão analisar o que eu estou descrevendo. A proposta aqui dentro dos estudos epidemiológicos é a gente passar brevemente por todos esses desenhos de estudo. Igual eu falei para vocês, o objetivo é a gente entender o raciocínio de cada desenho para que em outro momento vocês consigam associar mais esse conteúdo. Então vamos começar, né? Eu vou começar aqui pelos estudos epidemiológicos descritivos. De cara, gente, ó, tem o tipo inquérito e levantamento. De cara, eu já vou analisar dois tipos de estudo de uma vez só. Eu vou explicar para vocês por quê. A gente tem o tipo de estudo que chama levantamento e o tipo de estudo inquérito. Lembra para vocês lá naquele fluxograma que eu mostrei que esses estudos eles são descritivos? Então é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão pegar uma população e vão descrever dados sobre ela, né? Então, lembra que eu falei que os estudos epidemiológicos, eles estão ligados ao processo de saúde e doença e relacionado com a população. Então, o que é isso? Eu vou descrever, por exemplo, quantas pessoas são do sexo feminino, quantos são do sexo masculino, quantas têm plano de saúde, a renda daquela determinada população, então vão descrever. Mas qual que é a diferença, né, do levantamento e do inquérito? O desenho de estudo levantamento é quando eu vou descrever, eu vou fazer uma pesquisa descrevendo coisas que já existem em bancos de dados. Aqui acontece muita gente pegar dados do Sinan, do DataSUS. Percebem que esses dados eles já estão prontos? Eu não preciso ir na população, eu não preciso colher os dados daquela população. Então, quando eu já tenho aquilo pronto, significa que eu estou fazendo um desenho de estudo do tipo levantamento. E aqui o inquérito ele diferencia muito por essa questão, porque aqui eu não tenho os dados prontos. Então, eu também vou descrever as características daquela população, mas para isso eu vou precisar criar os meus dados, né? Eu não tenho eles prontos, eu preciso fazer ou formulários ou pesquisa nos grupos, então não tenho eles prontos. Então, esses são dois tipos de desenhos que vão só se diferenciar pela questão das análises dos dados pré-existentes. Eu trouxe aqui para a gente dois exemplos. Por exemplo, o inquérito é perfil epidemiológico da Covid, né? A gente vai ver o perfil epidemiológico mesmo, quantas pessoas, quais são as características das pessoas que pegaram a doença. Já no levantamento, olha esse outro exemplo que eu trouxe. Identifica o perfil de adolescentes que fazem uso abusivo de álcool. Percebem que a gente, claro que pode até ser que tenha alguma coisa que a gente não saiba, teria que pesquisar para ver se não tem esses dados prontos, mas percebem que aqui é mais difícil ter esses dados? Se eu quero fazer uma pesquisa com adolescentes e o uso de álcool, eu teria que colher esses dados. Então, são essas características que diferenciam os estudos, esses dois. Então, olha, vamos localizar aqui no nosso fluxograma. Gente, eu coloquei esse fluxo aqui dos estudos epidemiológicos e eles vão ser repetidos durante a apresentação, porque uma dúvida que eu sempre tive era saber onde cada um se encaixava. Eu sempre tive essa dúvida. E olhando assim, eu conseguia, assim, traçar as características de cada um mais facilmente. Então, para ver se facilita para vocês também. Ó, nos estudos descritivos, a gente já falou de inquérito e levantamento. Agora a gente vamos falar de estudos de caso.
Bom, os desenhos de estudos de caso, qualquer coisa falam no chat, viu? Só reforçando mesmo. Gente, esses tipos de estudo, eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Eles são, na classificação de evidência científica, mais na frente dos slides, a gente vai ver que existem essa classificação de qual estudo ele é mais, ele tem mais rigor científico ou não. Esses estudos de série de casos, eles são considerados com baixa evidência científica, porque geralmente, quando eu faço um estudo de série de casos, eu não sei muito sobre aquela doença. A única coisa que eu posso falar é sobre casos de pacientes que passaram ali. Então, olha, os estudos, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para a gente. Estudos de séries de casos, eles vão detalhar o detalhamento de vários casos clínicos. Então, é igual eu falei para vocês, eu não conheço aquela doença. Se eu não conheço, mas eu percebo que tem alguma coisa diferente naqueles casos, a única coisa que eu posso fazer é juntar aqueles casos e descrever. Quando eu faço isso, eu tenho o desenho de estudo de série de casos, né? O próprio nome fala, eu vou pegar a série de casos e descrever. Quando isso acontece nas doenças novas, quando não se sabe muito sobre aquela determinada patologia, na COVID a gente viu muito isso. Por exemplo, os primeiros estudos que teve sobre Covid foi estudos de séries de casos. Então, por exemplo, a gente viu primeiro que teve uma pneumonia diferente que estava acontecendo e começou a fazer estudos de série de casos, né? Desenhos de série de casos. E depois disso foram se desenvolvendo os outros tipos de estudo. Mas o estudo de séries de casos recomenda-se analisar mais de 10 casos. Não, não recomenda-se analisar um caso isolado nesse caso aqui, nesse tipo de estudo, né? Recomenda-se mais de 10, mas a gente vê bem mais de 10, tem estudos de caso com 120 casos, são casos e casos, né? Aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro da COVID, que a gente já acabei comentando, e o segundo da síndrome da imunodeficiência, né, humana, a AIDS. Os primeiros estudos da AIDS também foi feito sobre o desenho de estudo de série de casos, né, 4 jovens com uma rara forma de pneumonia. E a partir disso foi vendo, não, realmente isso tem um padrão. Então, vamos fazer um outro tipo de estudo para analisar isso? Vamos, aí assim vão se desenvolvendo os tipos de estudo. Agora, gente, passamos pelos estudos descritivos, né? Vocês podem perceber que mesmo quando eu falo de estudo de caso, mesmo que eu estou analisando uma forma, entre aspas, mais prática, até agora eu só analisei, eu só descrevi, eu observei e descrevi. A gente agora vai passar para os estudos analíticos, que são os estudos epidemiológicos que eu vou analisar. Além de pegar aqueles dados e descrever, eu vou combiná-los, eu vou analisá-los. Então, a gente vai ver o padrão desses outros tipos de estudo. Os estudos analíticos, a gente vai ver dentro dele desenhos de estudo ecológico, desenho de estudo transversal, caso controle e CURT. Vamos começar então pelos ecológicos, né? Bom, os estudos ecológicos, eles se classificam principalmente porque eu vou estudar uma população com área geográfica definida. Então, uma coisa que caracteriza muito os estudos epidemiológicos é isso, é aquela área definida. Não, eu quero estudar aquela determinada população, naquela área restrita. Então, os estudos epidemiológicos se caracterizam principalmente por causa desse primeiro ponto, né? O segundo ponto, os dados são comparados entre áreas ou em diferentes períodos de tempo. Olha só como agora está mudando. A gente está falando de analítico, então esses dados eles não vão ser puramente descritos. Nos estudos ecológicos, além de eu pegar populações em áreas geográficas diferentes, eu vou comparar esses dados. Então, não é mais assim estritamente descritivo, né? E os estudos ecológicos, eles são importantes para examinar associações, por exemplo, os fatores de risco com alguma determinada doença ou algum agravo. Nos exemplos, eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender essa associação. E eles são muito bons para fazer hipóteses para o início de novos estudos. Ou como assim início de novos estudos? A gente vai ver
que existem estudos epidemiológicos que vão sendo desenvolvidos primeiro e depois, com o tempo, quando se sabe mais da doença, os outros tipos de estudo vão sendo desenvolvidos. Então, o estudo ecológico, área definida, e eu vou tentar com ele fazer hipóteses. E a última coisa, um atrativo dos estudos ecológicos, é que eu posso usar dados diferentes, dados de populações diferentes. Eu posso extrair vários tipos de dados, né, sobre aquela população, daquela área, ou em tempos diferentes. Então, eu tenho essa, vamos se dizer, dinamicidade, não é tão restrito, eu posso usar. Isso é uma coisa muito positiva nesse tipo de estudo. O exemplo que eu falei para vocês, que às vezes a gente associa mais esse tipo de estudo. Ó, um exemplo é um estudo envolvendo cidades. Então, a primeira parte são cidades. Então, eu tenho áreas geográficas bem definidas. Então, primeiro ponto para os estudos ecológicos, ok. Ó, em que se procura correlacionar dados sobre a mortalidade infantil com a renda local, a fim de verificar a associação de que o nível socioeconômico é um determinante da mortalidade infantil. Então, olha só como agora a gente pode pegar aqueles tópicos do slide anterior e aplicar aqui. Primeira coisa que eu já falei, né, só para repetir, áreas geográficas bem definidas. Eu estou comparando municípios diferentes e eu vou fazendo uma hipótese. Qual que é a hipótese que eu vou procurar nessa pesquisa, nesse desenho de estudo? Eu vou procurar se a mortalidade infantil ela está relacionada com a renda do local. Então, esses são os estudos ecológicos. Eu coloquei nesse balãozinho aqui uma observação, porque tem autores que chamam os desenhos ecológicos de descritivos ou analíticos, por uma coisa bem simples. Mesmo que a gente esteja agora comparando áreas diferentes, vocês percebem que a gente não aplica nenhuma fórmula para analisar nada, a gente não está calculando incidência, não está calculando prevalência, a gente está comparando dados epidemiológicos distintos. Então, ele tem muito essa pegada de descritivo e de analítico, uma coisa que fica muito clara nos outros tipos de estudo que a gente vai ver para frente. Existem autores que chamam os desenhos ecológicos de desenhos correlacionais, por exatamente unir essas duas variáveis aqui, né? Opa, não passou, agora passou, né? Sim. Então, gente, olha só, a gente caminhando aí no nosso fluxograma. A gente já viu os estudos ecológicos e agora o próximo estudo analítico são os estudos transversais. Tá tudo certinho? Ok, passou, né? Os estudos, os desenhos de estudo transversal. Alguém já ouviu essa palavra, assim, em artigos que às vezes lê? Não sei se vocês já ouviram. Do que eu estou falando aqui, vocês já tinham parado em algum momento no curso? Ou já tinha ouvido falar sobre esses tipos de desenhos? Oh, não, eu não, o Lucas Rodrigues também não. Gente, eu juro para vocês que tem alguns termos aqui que eu sempre via, mas eu não fazia ideia do que significava. E igual eu falei para vocês também, a gente, eu não sei se vocês compartilham comigo, mas a gente às vezes até pula a metodologia dos artigos, né? E essas informações dos desenhos de estudo tá justamente na metodologia. Então, só na disciplina de epidemia. Eu ainda não tive assim na faculdade, mas eu acredito que eu ainda vou ter essa matéria de desenho de estudo, mas acho que está até perto, espero. Mas então, só para falar assim para vocês que uma coisa que eu percebi é que depois que eu comecei a aplicar esses conceitos, fica muito mais claro a leitura de um artigo. Por exemplo, eu quero um artigo que está testando uma hipótese. É o desenho de estudo, é aquele que relaciona populações? Não, é aquele que relaciona a causa, ou é aquele que relaciona o prognóstico? Então, ajuda muito, né? Ajuda de verdade. Apesar de ser extremamente teórico essa parte, ela é muito importante. Um outro termo que eu sempre escutava, né, para eu ter tocado nesse assunto, são os estudos transversais. Eu sempre escutava muito esse termo, mas eu não sabia. E para
para a gente compartilhar agora, os estudos transversais são aqueles que testam causa e efeito, né? Como assim causa e efeito? São aqueles estudos que eu vou estudar a doença e o que eu acho que provoca essa doença. Então, a causa seria a exposição de alguma coisa e o efeito seria a minha própria doença. Então, ele vai estudar isso, causa e efeito. E aqui eu coloquei embaixo, mas eu sugiro a gente só saber que esse termo está relacionado ao estudo transversal. Vou falar mais na frente que é essa razão de prevalência. Porque a partir daqui, a gente vai ver que os estudos epidemiológicos, eles vão ser relacionados também com fórmulas. Eu não vou me ater a falar delas na apresentação, mas é uma característica muito forte. Aí cada uma vai ter uma fórmula diferente, uma associação epidemiológica diferente. E aqui no canto superior direito, eu coloquei uma máquina fotográfica, justamente porque tem um exemplo que ajuda a gente a pensar muito mais fácil nos estudos transversais. Olha só, eu quero estudar a exposição e uma determinada doença numa população. Os estudos transversais, ele vai lá naquela população e tira uma foto. E eu vou analisar e eu pego essa foto, entre aspas, e levo para casa. Então, uma coisa muito importante da gente saber do estudo transversal é que ele vai analisar aquele momento. Ele não vai ficar lá na população, não vai esperar os anos passarem, não. Ele vai estudar aquele momento, ou seja, quantas pessoas estavam expostas, quantas pessoas tinham doença, eu vou levar isso para casa e vou fazer minha pesquisa. Então, uma característica muito importante. Aqui eu coloquei mais 3 tópicos principais desse tipo de desenho. É a simplicidade e baixo custo. Porque pensam comigo, a gente vai ver que tem estudos epidemiológicos que eu preciso ir na população, eu preciso acompanhar essa população por muitos anos para mim fazer para eu fazer um perfil daquela população, né? Associar ela com alguma coisa. No estudo transversal, não, eu vou lá e tiro aquela foto que eu falei para vocês e levo ela para casa. Então, isso é muito simples e de baixo custo. E automaticamente ela é muito rápida e também o benefício de associar causas e efeitos, né? A exposição e a doença. Eu trouxe aqui um exemplo para não ficar assim tão subjetivo, a forma como o estudo transversal é feito. Então tá, eu fui lá, tirei a foto da minha população e agora eu vou levar ela para minha análise. E aí eu faço ela dessa seguinte forma. Eu vou colocar um quadro que eu vou associar pessoas que têm, pessoas que estão doentes e pessoas que não estão doentes. E vou comparar isso com as pessoas que estão expostas a um determinado risco e as pessoas que não são expostas a um determinado risco. E aí eu vou vou combinar esses dados aqui para fazer os meus cálculos. Meu exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo que é sobre as pessoas que fumam. O fumo aqui seria a exposição e a doença é o câncer. O caranguejo é o símbolo da oncologia, né? Então, eu vou pegar o fumo e o câncer. Doentes, olha só, vocês estão vendo meu mouse, né? O estudo transversal. Fui lá e tirei minha foto das pessoas que fumam e das pessoas que têm câncer e levei para casa para analisar. E aí eu vou colocar no meu quadro. Pessoas que têm câncer e são expostos ao fumo. Deu a letra A. Pessoas que não têm câncer, mas fumam. Letra B. Pessoas que têm câncer, mas não fumam. Letra C. E pessoas que não têm câncer, mas e também não fumam. Letra D. Os estudos transversais, eles vão fazer isso e depois vão comparar esses dados. Por exemplo, ele vai pegar A com B e dividir por C e D. Eles vão fazer os cálculos de prevalência. Eu não vou falar dos cálculos nessa capacitação, porque são muitos conceitos, não daria tempo. Mas só para a gente entender como ele é feito, como ele é barato e como que ele associa essa causa e efeito que eu comentei com vocês. Então tá, Gabi, a gente agora passou pelos estudos ecológicos transversais e agora a gente vai para o outro tipo de desenho de estudo, que são os desenhos caso controle. Tem alguém falando aqui comigo? Tem. Sim. Tem um período mínimo para análise? Não, isso vai depender mesmo, Luiz, da sua pesquisa. Não tem um período, não.
principalmente nos estudos transversais, porque eu vou lá e vou tirar minha foto e vou analisar. Então, esse período, ele não é tão determinante assim, não. Ok? Mas eu acho que eu estou entendendo a sua pergunta, Luiz, né? Porque, por exemplo, isso pode mudar. Mas a gente vai ver que, por exemplo, doenças que vão ter essa mudança considerada mais rápida, os estudos transversais, eles não se encaixam. E a gente precisa analisar outros estudos epidemiológicos. Isso, gente, tem um livro de epidemiologia que a autora chama Bonita. E ela fala assim que depois que a gente elabora a nossa pergunta, a gente tem que ver exatamente que tipo de estudo que eu vou analisar. Então, se eu estou analisando uma doença que ela vai mudar tão rápido assim, né, vamos se dizer, num tempo razoável, então seria o estudo transversal o meu melhor tipo de desenho para eu desenvolver essa pesquisa? Ah, seria melhor caso controle? Então, o estudo a gente vai olhando essas várias características, né? Mas é claro que não só isso. A questão do preço é muito, muito levada em consideração, porque existem estudos que são realmente muito caros, então são muitas coisas a serem levadas em consideração. Então, vamos lá, né? Estudos analíticos, e agora vamos para os estudos caso-controle. Esse aqui era outro que eu sempre escutava, mas eu não sabia o que era. Bom, os estudos caso-controle, eles vão responder essa pergunta aqui, ó. Quais são as causas da doença? Um estudo sobre dengue é caro? Depende. O que você quer saber sobre dengue? Você quer traçar o perfil epidemiológico? Sabe? Você quer estudar sinais e sintomas? Você quer estudar, por exemplo, o efeito que a doença causa, quais são os efeitos? Ou seja, Basílio, você quer ver, por exemplo, estudo transversal, a gente viu a exposição, né? Teria alguma forma de eu pegar, assim, a exposição da doença da dengue para eu comparar? É igual eu estou falando para vocês, depende muito do que a gente quer. Principalmente na área da saúde. Se a gente está falando de coisas relacionadas à exposição, é um tipo de estudo que eu posso desenvolver. Se eu estou falando de uma coisa que probabilidade, que é a que o caso controle vai trazer para a gente, de alguma coisa, eu já uso esse outro tipo de estudo. Então, tem essas variáveis também. Eu respondi, Basílio, sua pergunta é Basílios, né? Estou esquecendo do S. Sim, qualquer coisa vocês podem falar. Gente, se vocês quiserem, pode ligar o microfone também, viu? Se vocês se sentirem à vontade. Tá Olha, bom, obrigado, Gabi. Mas respondeu bem, sim. Entendi agora, mais ou menos. por nada, Basílio, por nada. Mas é muita coisa, né? Eu mesma, gente, eu fui estudando e como são muitos conceitos, o fluxograma que me ajudou a colocar as coisas nas caixinhas direitinho. Mas a gente vai vendo juntos. Ó, o caso controle. Então, vamos ver o caso controle. O caso controle, ele vai responder essa pergunta principalmente. Quais são as causas da minha doença? E eu vou comparar sempre duas populações. Só que existe uma coisa. Se eu quero saber as causas, quais são as causas da doença, é muito bom para doenças raras, porque vai diretamente nas pessoas com a doença, né? Porque vai diretamente. Eu acho que ficou confuso, deixa eu passar para o exemplo. Aqui, eu vou trazer aqueles tópicos do outro slide para esse aqui, para ver se a gente consegue entender melhor. Gente, o caso controle é um estudo que a gente pega o ano que a gente está e analisa uma coisa lá para trás. Lembra que eu falei para vocês que esse termo se chama retrospectivo? Olha só, no começo dessa imagem, o tempo está indo para um lado e a minha direção do estudo está indo para o outro. Então, a gente está em 2021. O caso controle vai analisar as coisas de 2020 e 2019. Então, são estudos retrospectivos, né? E eu vou estudar as causas da doença. Aí, eu tenho a minha população e eu sempre vou dividir meu caso controle em dois grupos. O meu grupo de... Tem alguém me ligando? Dois grupos, igual eu comentei.
o grupo de casos, que são as pessoas com a doença, e meu grupo controle. Esse grupo controle são as pessoas que não têm aquela doença. E o que o estudo, o caso controle vai analisar? Ele vai analisar se as pessoas, por exemplo, que têm a doença, quem foi exposto àquilo que eu acho que é a causa e quem não foi exposto. Do mesmo jeito, analisa no grupo controle, né? Nas pessoas as pessoas sem a doença e as pessoas com a doença. No caso, o controle são as pessoas sem a doença. Mais tarde também, no decorrer dos slides, eu vou falar para vocês o tanto que é importante a gente ter um caso controle. Eu trouxe um exemplo para a gente conseguir associar melhor esses desenhos de estudo. Aqui é um exemplo sobre a talidomida, que é um remédio que era dado para gestantes para controlar o enjoo. Só que a talidomida, ela tem um isômero que causava malformação fetal. Então foi observado que estava tendo uma coisa estranha. Estava tendo muitos índices de malformação fetal e as pessoas não sabiam o que e se desconfiou da talidomida. Então, olha só como que esse desenho ele foi desenvolvido. A gente está falando de caso controle. Foi na Alemanha, esse exemplo, né, entre o ano de 1959 a 1960 e o estudo realizado em 61. Então, ó, a primeira característica, eu estou em 61, mas eu estou analisando fatos de 59 a 60. E, gente, uma coisa que não sei se vai fazer sentido para vocês. Lembra que lá nos estudos transversais, não, peraí, lembra que no caso controle eu falei que é para a gente descobrir as causas das doenças raras? Vocês concordam comigo? Se a doença é rara e eu não sei quais são as causas, seria quase impossível desenvolver um estudo que olhasse para frente, porque as chances dessa doença se desenvolver, eu não sei nem quais são as causas. Então, eu sempre analiso com estudos retrospectivos, né? Como foi feito aqui. Ó, 46 mulheres tiveram bebês com malformações e 41 que estavam, das 46 mulheres, 41 tiveram malformações e tomaram a talidomida. Ao contrário, 300 mães do grupo controle que não tomavam medicamento não teve crianças com malformações. Então, esses estudos, eles são muito para achar as causas daquilo que eu suspeito. Deixa eu ver. Gente, eu não... Ó, o Igor falou, ano passado a gente fez uma pesquisa epidemiológica de dengue apenas com os dados do DataSUS, sem gastar nada. Verdade. A verdade, nem tô no grupo, né, Igor, mas faz sentido mesmo. Se eu quisesse analisar outras coisas dentro da doença, eu poderia ter usado um outro tipo de estudo. E automaticamente, se eu estivesse estudando uma doença que não tivesse nos bancos de dados, eu já usaria outro estudo, né? Então, depende muito mesmo. Olha, gente, a gente está avançando muito. A gente já vai para o último desenho de estudo. Meu tempo também está avançando. O último desenho aqui dos estudos analíticos, que são os tipos, desenho de estudo tipo corte. Olha eu gaguejando. Gente, lembra que eu falei para vocês? Ah, não, tem estudos que são caríssimos. Esse é um estudo que a gente pode colocar, tipo assim, eu preciso de ajuda financeira. O estudo tipo corte é muito caro, muito caro. Mas por que ele é tão caro? Porque eu vou analisar a história natural da doença. Então, eu vou pegar grupos e vou ver durante o tempo se aquela pessoa desenvolve ou não a doença. Vocês conseguem perceber o tanto que isso pode realmente demorar? Porque eu não vou fazer intervenção em nada, eu vou esperar que isso naturalmente aconteça. Então, geralmente, a gente tem estudos tipo corte que demoram 10 anos, né? Custear uma pesquisa de 10 anos é uma coisa assim que custa muito, né? Vai muito dinheiro. Então, é uma coisa a se observar. Mas o estudo tipo corte, ele tem uma evidência, um rigor científico considerável. Então, é um estudo muito importante. Ruim para doenças raras, eu já comentei isso com vocês. Se a gente está olhando para frente e eu não sei nem o que aquela doença faz, o que ela é, eu não olhar para estudar ela de acordo com o que vai vir não faz tanto sentido. Eu tenho que olhar com o que já passou. Então, ele não é usado para estudar doenças raras. É usado, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui que eu acho que... Ah, não, tá no próximo slide. Aqui só para
reforçar o que eu já falei mesmo, é um desenho para frente, então o tempo está indo para lá, eu estou indo para frente junto com o tempo. A minha população, eu pego as pessoas sem a doença, importante, mesmo que aquela pessoa ela foi exposta a alguma coisa que possa causar doença, o início do meu estudo são pessoas que não têm doença e elas vão ser separadas em dois grupos, né? As pessoas que foram expostas e as pessoas que não foram expostas. E disso aí eu trago a minha análise, por exemplo, quem desenvolveu a doença, quem não desenvolveu, e faço muitos cálculos em cima desse estudo de corte. Aqui eu trouxe um exemplo. Gente, eu coloquei esse exemplo, eu li 1000 vezes envelhecimento. Mas olha só esse exemplo. Efeitos tardios do envenenamento numa cidade da Índia. Então, teve um acidente com pesticida, né, substâncias químicas, eu acho que é pesticida, se eu não me engano. E aí teve 120 mil pessoas, 20 morreram, e 120 mil elas sofreram problemas com saúde. Então, eu tive um vazamento e eu quero estudar se esse composto químico, o que ele vai gerar futuramente. Então, vou pegar as pessoas que foram expostas, elas não têm nenhuma doença, e vou analisar elas conforme os anos vão passando. E aí, 10 anos depois, eu vejo quem realmente desenvolveu uma doença ou não. Isso é bom para doenças crônicas, porque, por exemplo, desses que foram contaminados, os que já manifestaram sinais e sintomas já não vão estar na minha pesquisa, né? Os que tiveram sinais agudos, são os que tiveram sinais que vão ter sinais crônicos. Agora, tá tudo certo. Agora, percebem que a gente já passou por todos os desenhos de estudo do tipo observacional. Olha, essa caixa enorme aqui a gente já fechou. Agora a gente vai para os estudos experimentais. E lembra que eu falei para vocês sobre o conceito de estudos experimentais? São aqueles que a gente vai interferir na minha população. Então, o pesquisador, ele não é mais um agente assim observador. Eu vou interferir de alguma forma. E, gente, a atenção assim, de todos esses aqui, eu chamaria a atenção principal para esse que a gente vai falar agora, que é o ensaio clínico randomizado. Deixa eu ler a pergunta da Patrícia. Gabi, tem como ter uma pesquisa que interseccione mais de um tipo de estudo? Sim, Patrícia, tem sim. Por exemplo, olha só, vamos pegar lá os estudos ecológicos que eles vão analisar a população. Mas, Patrícia, para eu analisar a população, para ele pegar aqueles dados, você concorda comigo que eu já tenho que saber sobre o perfil epidemiológico daquela população? Então, olha só, eu analisando dois tipos de estudo. Eu analisei o estudo ecológico mais os estudos dos primeiros lá que usavam um banco de dados. Da mesma forma, gente, Patrícia, foi muito importante a sua pergunta. Lembra de eu falar que o estudo corte, eles são muito caros? Tem pesquisadores que, para tentar reduzir esse preço, eles tentam associar os ensaios, os desenhos de estudo. Deixa eu voltar aqui. Os desenhos de estudo, caso controle com o tipo corte. Por quê? O caso controle, pensa assim, ó, essa aqui é a minha linha, a gente está aqui. Os casos controles vão analisar para trás e os estudos tipo corte vão analisar para frente. Eu quero fazer um estudo tipo corte, então eu posso talvez pegar um pouquinho desse estudo caso controle e analisar um pouquinho do passado para tentar não gastar tanto assim. Então, são possibilidades, sim, de analisar esses estudos. Muito difícil a gente ver, por exemplo, eu vou ver um estudo puramente descritivo. A gente acha estudo puramente descritivo em dados do IBGE. Ninguém, assim, faz uma pesquisa puramente descritiva, né? Daí se encaixa nesse, no caso controle. Isso, por exemplo, esse exemplo que eu falei, não o randomizado. Deixa eu voltar aqui. Não randomizado, seria esses dois aqui, ó, que é possível associar, que é até comum eu analisar, fazer os dois juntos, caso controle e o corte, porque eu pego um pouquinho do passado, meu presente e continuo a minha pesquisa futuramente. Isso ajuda no que eu falei na questão econômica, né, financeira da pesquisa, porque eu já começo ali analisando para trás, dados, vamos se dizer que eu já tenho prontos, e vou analisando para frente agora. Então, é muito comum essa combinação de estudos.
A gente acaba falando deles separado assim, porque para a gente entender o conceito, né? Mas é possível sim. Deu para entender, Patrícia, certinho? Qualquer coisa pode perguntar. Gente, agora ó, esse aqui é a estrelinha. A estrelinha dos desenhos de estudos, dos ensaios clínicos randomizados. Antes de falar, dar exemplos dele, ó, esses ensaios, esses desenhos de estudos são tão importantes que eles podem ditar as práticas clínicas, ou seja, de acordo com a minha clínica, eu posso ou não fazer aquilo. Os ensaios clínicos randomizados, os desenhos de estudo randomizados, eles que dizem isso. Então, é muitíssimo importante. Padrão ouro, com certeza. Mas também, né, nem tudo são flores, também é caro e o risco de viés elevado. Porque a gente vai ver na frente que eu preciso separar grupos e aquele grupo não pode saber do que eu estou fazendo. Então, a quantidade de viés é a interferência do observador na pesquisa. Ela pode ser muito grande, então tem que se tentar vencer esses vieses. E são estudos longitudinais. Gente, lembra que os estudos transversais eu analisava aquele momento, tirava a foto? Os estudos longitudinais, eu vou naquela população e tiro várias fotos ao longo do tempo. Então, quando eu falo assim, um estudo é longitudinal, significa que ele é analisado durante o tempo. Eu não tiro uma foto, eu tiro várias e vou vendo, sabe? Agora, para a gente entender mesmo os estudos randomizados, então a primeira coisa, eu tenho uma população. E nessa população eu vou separar meus grupos menores, né? Não dá para analisar toda a população. E depois que eu peguei esses grupos menores, eu vou randomizar, né? E uma coisa interessante que são pessoas que têm a doença, têm alguma comorbidade. E depois que eu peguei todo mundo que tem essa comorbidade, eu vou randomizar. Randomizar significa embaralhar mesmo, separar, como se fosse cara coroa. Eu vou separar de forma aleatória. De forma alguma, esses grupos de intervenção e grupo controle, eles são usados assim, o pesquisador olha e fala, não, tal pessoa vem para cá, não. É totalmente de forma aleatória. Então, eu vou separar dois grupos. Os ensaios clínicos randomizados, ele tem um primeiro grupo, que é o grupo de intervenção. Opa, intervenção, falando demais. O grupo de intervenção, então, eu quero testar um medicamento. Separei dois grupos. Os dois grupos têm aquela comorbidade, mas só um grupo que vai receber o medicamento que eu quero testar. Então, é o grupo de intervenção. O grupo controle vai receber medicamento de farinha. Eles não vão receber o medicamento que vai ajudar na doença mesmo. Então, esses são os grupos controle. E lembra que eu falei dos vieses? Vocês concordam comigo? Se eu falar para aquele paciente que ele está tomando um remédio de farinha, isso pode interferir em alguma coisa? Então, por isso que os estudos randomizados, eles chamam de estudo cego. O paciente não pode saber se ele está tomando medicamento ou não. E, assim, tenta-se tanto diminuir esses vieses que até para o pesquisador pedem para ser cego. É ideal que seja cego também. Como assim, né, Gabi? A gente cega é quando o paciente não sabe. Quando eu falo duplo cego, nem a pessoa que está dando o medicamento sabe se aquele medicamento é mesmo o que vai causar a doença, o que vai combater a doença, ou se é o remédio de farinha. E, gente, por aí vai. Existem triplos cegos, que é a pessoa que analisa para não saber quem é aquele grupo. Tudo para evitar os inúmeros tipos de vieses que existem. E aí, depois de eu aplicar esse medicamento, eu vou analisar quem ainda permanece com a doença, quem conseguiu, assim, vamos se dizer, controlar o controle. E também eu vou ver isso no grupo de controle, mesmo que estejam tomando o remédio de farinha. Eu vou ver quem permanece com a doença e quem, por efeito de placebo, não tem a doença. E vou fazer cálculos em cima do meu estudo randomizado. Gente, ficou alguma dúvida sobre os ensaios clínicos randomizados? Eu diria que de todos os estudos que a gente vai ver hoje, esses são dos mais importantes, com toda certeza. Qualquer coisa a gente volta. Meu Deus, olha meu tempo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido nesse, porque eu acho que não vai dar tempo. Ensaios de campo. Esses ensaios de campo também são estudos que eu vou interferir neles, né? A gente está falando de estudos que a gente vai interferir.
Então, uma característica do ensaio de campo é que as pessoas são livres da doença, não tem ninguém com nenhuma comorbidade, e eu vou analisar elas onde elas estiverem, né? Eu vou até elas, então é campo por causa disso. É o campo delas, entre aspas. E o propósito é prevenir a ocorrência de doenças. Então, isso é muito importante, essa palavra. Eu quero prevenir. Eu quero prevenir aquela determinada doença, então posso fazer um ensaio de campo fazendo uma intervenção em algum ponto. Só que o ensaio de campo, eles são estudos que demandam um número muito grande de pessoas. E é igual eu falei, quando a gente faz uma pesquisa, e principalmente relacionada aos estudos epidemiológicos, a questão de logística e de preço, ela tem que ser levada em consideração, porque se você precisa de um número muito grande de pessoas para fazer aquele desenho de estudo, tudo tem que ser pensado antes. Então, ensaio de campo é um ensaio, assim, é um desenho de estudo que logisticamente é desafiador. Eu trouxe um exemplo. Ó, o maior exemplo desse tipo de desenho, ele foi testar a vacina Salk, que é a vacina para prevenção da poliomielite, que envolveu mais de 1 milhão de crianças, né? Então, olha isso. Então, olha, pessoas livres da doença e que tem um número de pessoas necessárias muito grande. Então, olha, 1 milhão de crianças. Então, esses são desenhos de campo. Agora, gente, avançando os ensaios comunitários. Vou passar por esse bem rapidinho. Os ensaios comunitários, agora eu vou ter os grupos de tratamento, são comunidades ao invés de indivíduos. Vocês concordam comigo que no estudo anterior a gente analisou todo mundo junto, mas a minha intervenção foi individual? Aqui nos ensaios comunitários, a minha intervenção é de forma que eu vou comparar eles em forma de comunidades. Nos exemplos a gente consegue ver essa diferença melhor. E é apropriado para doenças que têm origem nas condições sociais. Isso aqui é uma característica, uma das mais importantes desse tipo de desenho. Eu vou olhar as condições sociais. O exemplo aqui, esse é um ótimo exemplo, que fala assim, ó, eu tenho 80 famílias, né? E eu vou analisar elas foram analisadas em São Paulo em 2004, e dessas famílias eu vou fazer educação nutricional para um número de famílias e outras famílias eu não vou fazer. E depois eu vejo se essa educação nutricional futuramente gerou, vamos dizer, benefícios. Então, minha intervenção nesse tipo de estudo, nesse específico, foi essa educação nutricional. Então, só aqui reforçando os experimentais, os ensinos clínicos randomizados, nosso ouro. Gente, eu tinha deixado 1 minutinho para a gente tomar uma água, só que eu acho que tudo bem se eu tirar esse 1 minutinho e a gente seguir, senão a gente não consegue terminar. Engraçado, né, gente? Uma coisa, ensaio é ensaio, realidade é realidade. Eu ensaiei não sei quantas vezes e eu tinha conseguido chegar nessa parte com mais minutos do que eu tô agora, mas não faz mal. Então, aqui, ó, só para a gente ver a importância do que a gente viu até agora, que é a hierarquia de evidência científica. Tem o que não é científico, vídeos no YouTube, experiências pessoais, instituições. Parece meio óbvio, mas quando a gente fala pesquisa, a palavra pesquisa ela é muito geral. Eu posso ter dúvida de alguma coisa e pesquisar no Google, isso é uma pesquisa. Agora, pesquisa com evidência científica é essa da esquerda, né? Mas, Gabi, o topo da pirâmide é de uma coisa que você nem falou ainda, que eu vou falar no próximo slide. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que olha onde estão os estudos randomizados, né, e controlados, que foi isso que a gente já viu. Eles estão logo abaixo. Ah, e olha os estudos CORT, que é aquele que eu vou olhar para trás. E olha os estudos caso para trás não, para frente. E olha os estudos caso controle. Olha onde eles estão, os estudos transversais. Então, na minha pirâmide, logo de cara, assim, os primeiros foram os que a gente estudou. Isso eu trouxe para a gente ver realmente a importância desses tipos de estudo. E aí se segue, né, com os infinitos estudos que a gente tem. Tá, mas olha só. Oi! O estudo sobre a cloroquina, né, a utilização dela, ele estava mais nessa parte de relato de caso, estudo in vitro, por isso que ele não teve evidência suficiente, no caso? Sim.
Sim, foi o Basílio, não foi, que falou? Acredito que sim. Basílios, eu lembro desse estudo, eu confesso para você que agora eu não vou lembrar exatamente qual estudo que eles usaram, mas foi um desses estudos mais para baixo mesmo. Principalmente porque lembra quando eu tinha falado para vocês que quando a gente vai aprovar uma prática clínica, geralmente esse estudo ele tem que passar por um tipo corte, né, para eu falar assim, não, isso é bom. Só que o que acontece na pandemia? A característica emergencial, ela foi muito grande, então acabou que muitas etapas foram atropeladas, e isso a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é o porquê de estudar isso, porque eu posso defender uma prática sem ela ter zero de evidências científicas, ou a evidência que ela tem, ela não me embasa para eu fazer aquilo, né? A gente, assim, eu acho que a gente está tendo muito disso, e se a gente parar para pensar, a gente vê isso na prática. Então, é muito importante. Eu lembro, Basílio, você pode confirmar, esse estudo ele veio num artigo, assim, numa revista internacionalmente conhecida, veio no JAMA, se eu não me engano. Então, olha aí, gente, a gente está tendo uma doença nova, né? Que vem numa revista super conhecida e que acaba que todo mundo fala, nossa, uau! Mas que em relação à evidência científica, em relação aos tipos de estudo, em relação às práticas clínicas, falta muito ainda para ela ser considerada uma prática aceitável. Então, isso principalmente, eu não sei se todo mundo é da área da saúde, mas a gente precisa ter muita essa consciência desse caso, né? Mas, enfim, Basílio, se qualquer coisa, se ainda ficou dúvida, você pode falar aqui, viu? Ah, não, o que depois das suas explicações nesse início, agora que a gente está vendo que realmente não houve tempo suficiente para esses estudos eles saírem dessa base aí. Por isso que realmente não tem eficácia e as pessoas acreditam numa coisa que não tem como nem comprovar. Exatamente. E uma coisa assim, acaba que no momento de pandemia tudo é muito emergencial, a gente sabe, né? Por exemplo, até vacinas, tudo acaba tendo essa característica emergencial. Existem revistas que a gente demora muito tempo para publicar nelas, e por causa da pandemia, eles estão acelerando essas publicações para a gente realmente ter conhecimento mais do que está acontecendo, né? Mas eu acho assim que as coisas elas não podem ser atropeladas a certo ponto. Eu não posso defender uma coisa que não existe evidência científica mesmo. Então, mesmo que tenha esse caráter emergencial, é preciso ter muita cautela. E, gente pensa, né? Não era isso que eu queria dizer, mas assim, vamos pensar juntos. Lendo um pouquinho sobre essa matéria, o livro falava assim que estudos epidemiológicos, principalmente esses que envolvem intervenção, eles têm uma questão ética muito grande, porque eu estou envolvendo pessoas mesmo, eu estou envolvendo processos de saúde e doença. Então, nossa, é muita responsabilidade, é muito importante a gente saber onde a gente está, o que a gente está fazendo, né? Mas, enfim, eu tenho 4 minutinhos e deixa eu voltar com vocês em alguma coisa. Vamos falar do topo da pirâmide, né? Que a gente não pode sair aqui sem falar do topo da pirâmide. As revisões sistemáticas é muito diferente. Olha só, a gente agora está na outra caixinha. A gente finalizou os estudos epidemiológicos e agora a gente vai para a revisão para pesquisas bibliográficas. As pesquisas bibliográficas é quando eu vou nas bases de dados de artigos, né? Artigos, trabalhos, e pego lá o que eu quero para minha pesquisa. Então, eu quero pesquisar sobre anemia falciforme. E eu vou estudar anemia falciforme, mas eu não quero ir para uma população ver quem tem anemia falciforme ou fazer alguma outra coisa. Eu quero estudar ela de acordo com pesquisas que já tem prontas. Então, a revisão sistemática, ela faz isso. Gente, e olha só, para fazer uma revisão sistemática, ela é extremamente metódica. Existem 8 passos que devem ser seguidos criteriosamente entre fatores de exclusão, fatores de inclusão. Ela chega a ser chamada de pura prática
baseado em evidências, olha isso. E existem também uma palavrinha que eu não sei se vocês já escutaram muito, mas é meta-análise. É quando eu faço análise de análise. Então tá, eu vou lá e pego 50 artigos. E das análises que os artigos trouxeram, eu vou fazer outras análises. Olha só o grau de complexidade que isso vai tomando. E além disso, eu tenho ensaios, eu tenho estudos específicos. Ah, tá, você quer pegar 50 artigos, mas você está fazendo uma revisão sistemática, então você vai pegar 50 artigos tipo corte, entendeu? Então, geralmente são estudos do mesmo desenho de estudo. Então, se eu quero fazer uma análise de outros artigos, que eu pego artigos dos mesmos desenhos de estudo. Isso é a revisão sistemática, nosso topo da pirâmide. Acaba que ela, na verdade, são os outros desenhos de estudo que a gente já viu, né? E existem outros tipos também de revisão. Por exemplo, a revisão integrativa, essa é quando a gente pega outros artigos para fazer uma pesquisa, mas eles não necessariamente precisam ser dos mesmos estudos. A revisão narrativa que eu trouxe aqui é aquela revisão que a gente nem precisa de critérios metodológicos, ela nem é considerada muito com evidência científica. Se existe a base da pirâmide, as revisões narrativas, elas estão na base, porque realmente ela não tem, para vocês terem uma noção, quando eu vou fazer uma revisão narrativa, eu não preciso falar de onde eu tirei meus materiais, então posso tirar texto online, experiências, então ela tem essa característica. Gente, não vai dar tempo de vamos praticar. Eu até peço desculpa para vocês. A reunião eu sabia que ela estava extensa, mas no meu ensaio sobrou minutinhos para fazer a dinâmica, mas infelizmente eu não consegui controlar, acho que eu conversei demais. Mas eu tinha trago exemplos para a gente resolver em grupo. Acho que a gente pode ler aqui rapidinho. Ó. Quero muito analisar os fatores associados ao uso de corticoide inalatório em crianças. Deixa eu só parar o cronômetro aqui. Ó, eu estou analisando corticoides inalatórios em crianças menores de 5 anos. E eu faço a pergunta, será que essa exposição a esse corticoide, ele pode causar asma, bronquite ou sibilos? E eu vou analisar minha pesquisa, ó, no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, Brasil. Então, vocês estão vendo que é muito pontual? Então, eu quero analisar aquela exposição, se ela causa a doença de uma forma pontual. Então, isso são estudos transversais que a gente viu, que eu tiro a foto, analiso o que está ali e vou me embora. Ó, existe uma exposição, deixa eu ver, tá tudo. Existe uma exposição de um componente químico em uma determinada área. As pessoas daquela região estão saudáveis, mas quero ver se isso a longo prazo vai gerar algum dano na saúde. O que você acha? Vou analisar por um bom tempo e quero observar se as pessoas expostas elas têm chance de envolver leucemia mieloide. Como posso fazer isso? Isso seria um exemplo de corte, né? A pessoa está saudável, mas ela foi exposta. Eu quero ver se ela se ela vai desenvolver a doença. Sou um pesquisador e quero testar se a ingestão de cálcio ajuda na prevenção da pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão específica para gestantes. Acredito que o meu estudo terá resposta positiva para a sociedade, justificando todos os gastos. Qual a melhor forma de desenvolver essa pesquisa? Vocês chutam alguma? Não está dando nem tempo de participar pelo chat mesmo, né? Olha, eu vou ministrar vitamina D, eu já estou intervindo, então já pode ser o caso controle, ou estudo de campo, ou estudo comunitário. Mas lembra que quando eu tenho essa pegada de medicamento mesmo, né, de intervir diretamente dessa forma, é um estudo randomizado. E aqui, gente, para eu dar tchau, passei? Não. Depois tu volta no despreocupação. Sim, Patrícia, a gente vai disponibilizar os slides também, viu? Mas eu volto sim. Ok. Pode passar? Gente, aqui o último. Aqui, o último exemplo é, por exemplo, eu quero ver se a vitamina D em crianças e adolescentes podem ajudar na anemia falciforme. Então, tá. Mas como é que eu quero desenvolver essa pesquisa? Eu não quero me preocupar com a elaboração metodológica criterio, eu vou me preocupar, né? E já li vários artigos sobre o tema com tipo de estudos variados. Qual seria a melhor forma de desenvolver? Eu pulei aqui uma frase, ó, inicialmente não quero trabalhar com grupos e sim com banco de dados.
Gente, olha aqui eu errando, não é banco de dados, não, é base de dados que eu queria ter escrito. Não, banco de dados mesmo, né? Não, tá certo, eu que viajei. Mas, enfim, eu quero procurar em artigos, então isso é revisão bibliográfica, né? Se eu usar artigos todos de um mesmo tipo, aí eu posso já pensar numa revisão sistemática. Se são artigos de desenhos de estudo tudo variado, eu já penso mais em revisão integrativa, e por aí vai, e por aí vai. Isso. E aqui, gente, meu tempo acabou mesmo. Eu queria só deixar uma frase com vocês que eu vejo muito sentido nessa frase, que fala assim que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, deixar essa reflexão para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho, tanto quanto a oportunidade de falar com vocês desse tema me ajudou, porque eu realmente tive a oportunidade de estudar com mais, vamos dizer, afinco essa matéria que eu acabava dando uns migué durante a graduação, mas é isso. Igual eu comentei com vocês, é uma matéria extensa. Se vocês foram pegar um livro de epidemiologia mais complexa, vocês vão ver que eles vão te dar fórmulas, análises, então existem muito além disso que eu falei. Mas se às vezes a gente conseguiu agora pegar o sentido de tudo, assim, um geralzão, eu acho que já ajuda bastante. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada por vocês terem participado, me ouvido. Queria mesmo ter a dinâmica, porque uma aula, uma hora seguida, assim, eu sei que é muito cansativo, mas acabei falando demais. Eu vou tentar até falar menos na próxima turma. Deixa eu só tirar aqui minha apresentação, que eu nem tô lembrando como que tira. Ai, meu Deus. Eu não lembro como que sai, eu não tô brincando. Ah, aqui. Isso. Obrigada, gente. Será que o William já chegou? Obrigada, viu, pessoal? Obrigada por terem me escutado esse tempão. Igor, você tá aí? Eu vou sair, gente, e vou para outra turma. E vocês vão ficar com o William, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tô aqui, Gabi. Tá aqui? Eu vou sair, Igor, aí eu acho que nem a gravação vai parar, se eu não me engano. Tá bom. Qualquer coisa eu retomo ela. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Gente, o Will já tá entrando, tá bom? Pra começar a próxima.
Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é William. Eu sou do Turma 39 de Medicina da UFO. E eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho, né, sobre como que a gente faz submissão de projeto de iniciação científica, principalmente aqui na UFO, né, mas serve para o geral também. Vocês estão me ouvindo certinho? Estão me vendo? Ok. Igor tá aí? Eu acho que você precisa me dar a função de apresentador para eu conseguir compartilhar minha tela. Tô fazendo isso, viu? Peraí. Beleza. Pronto, vê se deu. Ok, deu certo, deu certo. Agora acho que deu. Peraí, que tá no último slide. Vou voltar primeiro. Deixa eu só dar uma minimizada aqui. Vocês conseguem ver minha tela inteira? Tá certinho aqui? Eu não consigo ler o chat. Você conseguir falar para mim por áudio? Tá dando pra ver sim. Tá, tranquilo então. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho como que a gente faz projeto de iniciação científica e submissão dele na universidade. Assim, não vou me aprofundar muito, porque a escrita do projeto em si é uma coisa muito específica, que é mais com orientador e tudo mais. Falar mais da burocracia, como que você começa a ir atrás disso, né, e tudo mais. E aí no final vocês podem ir tirando dúvida, né, podem ir perguntando, a gente pode ir conversando. Se alguém quiser me interromper também pode, né, só que aí tem que ligar o áudio, porque eu não consigo ver o chat, né. Se o Igor quiser ler o chat para mim também fica à vontade. E é isso, gente, eu vou começar aqui minha capacitação então. Bom, primeiro, qual que é a diferença, né, de um artigo, de uma iniciação científica? O que, que é cada um, né? O que é um PIVIC? O que é um PIBIC, né? São termos que muitas pessoas nem ouviram ainda, né? Bom, um artigo, né? Um artigo publicado em revista científica assim, não tem muito o que explicar, né? É propriamente um artigo, né? Então, você vai ter lá uma introdução explicando o que, que é o tema, né? Vai explicar o que, que você fez durante a sua pesquisa, né? Como que você obteve os dados que você está apresentando naquele artigo científico, né? Vai discutir os dados que você está apresentando naquele artigo. Então, um artigo é uma publicação em uma revista para levar para o público algum dado que você obteve, né? Então, você fez uma pesquisa, obteve um dado, organizou isso em um artigo escrito e está publicando para a comunidade poder ler aquilo que você encontrou, né? E o que é a diferença disso para uma iniciação científica? As duas coisas são extremamente conectadas, né? Uma iniciação científica é você definir um projeto de como você vai pesquisar um tema específico. Então, eu quero pesquisar os casos de sepse no HC aqui da UFO de 2015 a 2019. Eu vou escrever um projeto para isso, né? Eu vou definir como que eu vou pesquisar esses dados, né? De quando a quando que eu vou pesquisar, quais dados eu vou querer, quais dados eu não vou querer, durante quanto tempo eu vou pesquisar, qual que é meu cronograma para pesquisar esses dados, o que eu espero obter, né? No final, eu vou escrever algum artigo com isso, o que eu vou fazer? Isso é sua iniciação científica. É o projeto, é o caminho, né? Como que você vai coletar esses dados, né? O que você quer, o que você vai fazer durante esse caminho. O artigo é o resultado final. Você pode ter uma iniciação científica sem ter um artigo. Então, por exemplo, eu fiz um projeto de iniciação científica, pesquisei todos os dados, organizei eles, mas eu não vou publicar. Eu fiz uma iniciação científica, mas não publiquei um artigo, né? A iniciação científica ela tem um registro na universidade, então você consegue registrar o início, registrar o fim dela, né? Mandar um relatório e tudo mais, mas não necessariamente você precisa publicar um artigo, são coisas diferentes, né? E você pode ter um artigo sem uma iniciação científica registrada também. Então, você pode fazer por fora, né?
Você pode pesquisar sem registrar a iniciação científica e publicar o seu artigo, né? A iniciação científica é mais pelo, digamos assim, certificado, né? Você vai ter porque isso conta na residência. Lembrando que é diferente você registrar uma iniciação científica e registrar um projeto no Comitê de Ética em Pesquisa, né? São coisas diferentes. Sempre que você vai fazer uma pesquisa que envolva os seres humanos, você precisa registrar no Comitê de Ética em Pesquisa. Então, se você for fazer um artigo, você pode não registrar sua iniciação científica com a faculdade. Você não vai ter o registro de que você fez uma iniciação científica. No edital de residência, você não vai pontuar nisso. Mas, para publicar o artigo, você precisa do registro do CEP, que é a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, que você teve autorização para pesquisar aqueles dados e publicar esse artigo, né? Porque senão as pessoas vão questionar, né? De onde que você tirou esses dados do seu artigo, né? E você tem que ter a aprovação do CEP. E aí, existe a diferença entre PIVIC e PIBIC. São dois tipos de iniciação científica diferentes, né? O PIVIC, o V é de voluntário, você não ganha bolsa, né? É voluntário. E o B é de bolsa, né? Você ganha bolsa para fazer. O PIVIC, normalmente, você faz dentro da sua própria universidade. Cada universidade tem uma metodologia própria, né? Eu vou focar na da UFO. E o PIBIC, ele é por edital, né? Eu vou deixar para explicar melhorzinho mais para frente. E se eu ficar falando tudo aqui, vai perder o resto da apresentação. Tá tudo lá para frente. Bom, do começo, né? É importante a gente entender como que a gente começa uma iniciação científica, né? Como que a gente vai atrás, né? Eu acho que o mais difícil não é fazer. O mais difícil é começar, porque a gente entra na faculdade achando que é uma coisa distante. É uma coisa muito difícil. Nossa, eu entrei na faculdade e quero fazer pesquisa. Parece tão difícil, né? Parece uma coisa tão de outro mundo, né? Pelo menos eu tinha essa impressão, né? Só que não é tão difícil assim, né? Só que para a gente começar, a gente precisa de alguns passos iniciais, né? Então, primeiro, a gente precisa pensar em propostas, né? Quais temas e áreas me agradam, né? O que que eu quero trabalhar, o que que eu quero pesquisar, o que que eu quero fazer. Eu quero alguma coisa na neuro, eu quero uma coisa na pediatria, eu quero uma coisa mais específica, eu quero neuropediatria, eu quero gastropediatria, eu quero alguma coisa com idoso. Então, pensa primeiro na temática, aquilo que te atrai, onde você pode iniciar a sua busca ali, né, por um projeto. Depois disso, você tem que procurar um orientador, algum professor que te oriente nesse caminho, né? Professor orientador, ele é aquele que vai registrar o seu projeto, que vai assinar, que vai enviar, enfim, ele vai fazer todo esse intermédio burocrático, né? No final, assim, você que acaba fazendo, né? Mas é o orientador que é responsável por usar a assinatura dele, os dados dele e tudo mais, né? Então, é essencial que você encontre um orientador para aquele tema, né? E ele que vai te orientar no projeto, ele vai falar assim, não, isso aqui é legal de pesquisar, isso não é, a gente tem que pesquisar isso aqui e não isso aqui, para escrever o projeto é dessa forma e não dessa forma, ele está realmente ali para orientar, né? Nem sempre o orientador orienta, mas, sim, o orientador está ali para orientar, né? E aí, né, depois que você pensou uma proposta, né, e foi atrás de um orientador, você vê se esse orientador tem uma disponibilidade e interesse, né? Então, eu quero uma pesquisa em gastroenterologia pediátrica. Eu vou conversar com uma professora que eu sei que atende lá no ambulatório de gastro da pediatria para ver se ela tem disponibilidade e interesse de registrar um projeto de iniciação científica comigo, né? Seja ele voluntário ou não, né? E aí, por fim, né, depois que você tem um tema, que você tem um orientador, você precisa redigir o seu projeto, né? De acordo com o que você tem por objetivo e tal, né? Acho que tem perguntas aqui, deixa eu ver se consigo ler. O Basílio perguntou se é obrigatório ter orientador. Sim. Não tem como fazer uma iniciação científica sem um orientador. Inclusive, para enviar o artigo para uma revista, o orientador também é importante, porque é ele quem submete, né? Para você registrar uma iniciação científica voluntária na UFO, você precisa da assinatura de um professor orientador, e atualmente, pelo menos durante a pandemia, é ele que submete o projeto, né? E principalmente para o PIBIC, né? Inclusive no PIBIC,
que é com bolsa, eles avaliam o currículo do professor, inclusive, né? Para sua pontuação na hora de selecionar quem vai ganhar a bolsa ou não. Então, o orientador, ele é obrigatório. Quando você tem, né, um orientador e ele não te auxilia, aí, assim, vai de você, né? Então, é importante você saber sobre o orientador que você está pegando, assim, né, antes de começar o projeto. Porque realmente nem todos os orientadores vão orientar. Alguns eles vão fazer só as burocracias e vão deixar tudo na sua mão. Se você souber fazer tudo e por você tiver tudo bem, beleza. Só que se você às vezes não sabe o que fazer, né, o seu orientador não te orienta, aí ou você corre atrás por fora, né, e vê o que você consegue fazer sem a ajuda do seu orientador, ou você então troca de projeto, né, tenta achar um outro orientador, alguma coisa do tipo. E a Patrícia perguntou se ProBIC é um tipo de PIBIC. Isso eu já não sei, Patrícia, eu não estou muito por dentro do ProBIC. Eu posso dar uma olhada e te responder depois, mas eu não estou familiarizado com esse termo. Vou voltar agora aqui para a apresentação. Bom, PIVIC, né? Como que a gente faz a submissão? Tem algumas pessoas que são de outras universidades, eu acho, né? Então, talvez não fique tão legal, porque eu vou focar um pouco o PIVIC na UFO, né? Porque cada universidade lança o seu edital, tem suas próprias metodologias de elaboração desses projetos, né? Mas tem com certeza muitas outras coisas e outras discussões que dá para aproveitar a respeito. Se tiver qualquer dúvida, pode ir mandando aí. Bom, como que a gente faz a submissão do PIBIC? Pelo menos na UFO, né, o projeto voluntário, a gente tem que enviar basicamente por e-mail para a pró-reitoria de pesquisa da universidade o nosso projeto, né, o corpo do nosso projeto e um formulário de submissão, né. Essa submissão para iniciação científica voluntária, ela é em fluxo contínuo, ou seja, você pode submeter quando você quiser. Não tem edital, não é tipo, de maio a junho. Você pode submeter em qualquer dia do ano, em qualquer momento, que eles vão analisar e vão registrar o seu projeto. Então, PIVIC não tem essa questão de datas e tal, né? Fluxo contínuo. 2 arquivos, o projeto e o formulário de submissão. O projeto ele tem alguns itens específicos que a própria universidade regula, né? Que fala para a gente colocar no nosso projeto. Isso aqui tem no site que eu vou mostrar para vocês depois, então não vou ficar lendo, né? Mas é uma estrutura básica, vai ter uma capa com título, você vai ter um resumo, uma introdução do tema, né? Uma justificativa, tem que descrever a metodologia, né? Estabelecer um cronograma e colocar suas referências, basicamente. E aí, né? Não vou explicar como que faz cada um, porque isso é uma coisa, assim, vocês devem adquirir com os orientadores, né? Com experiência acadêmica e tudo mais, é uma coisa muito específica, ficar explicando o que tem que ter em cada um, como que faz cada um. Mas essa aqui é a estrutura básica do seu projeto, né? Uma observação interessante é que o projeto deve ter até 8 páginas, né? E que na UFO ele é específico para cada aluno. Então, o que acontecia? Antes, você conseguia registrar uma iniciação científica em conjunto. Então, você escrevia um projeto, colocava o nome de vários alunos e mandava. E aí, saiu o certificado com o nome de todo mundo, no final. Só que hoje em dia não pode mais. Cada projeto de iniciação científica é para um aluno só, né? E aí, como que a gente faz, né? Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, normalmente a gente não faz sozinho, né? Dá muito trabalho, é muito mais proveitoso dividir o trabalho com outros alunos, né? Inclusive, os artigos, eles não costumam ter só um autor e um orientador. Os artigos costumam ter vários autores e um orientador. Então, o que está sendo feito na UFO você pega um projeto central, então você tem um projeto lá grandão, central, com muitas variáveis a serem analisadas e divide ele, desmembra ele em vários projetos diferentes. Então, estou pesquisando aqui, por exemplo, epidemiologia da Covid-19. Estou pesquisando Covid-19 no geral. E aí, meu projeto central tem lá a epidemiologia, o perfil clínico do paciente, o desfecho, por exemplo, e outros dados, enfim. E aí você vai dividir isso em diferentes
membros do projeto. Então, um membro do projeto o projeto dele vai ser análise só do perfil epidemiológico. O outro membro do projeto vai analisar só o perfil clínico. E aí vocês adaptam o seu projeto de acordo com isso. Então, cada um vai colocar um título diferente de acordo com o recorte que pegou. Na hora de escrever metodologia, vai ter que colocar só as variáveis, né, que cabem ali, né, para cada um, né, segundo que ficou dividido e tudo mais, né? Então, tá tendo que fazer esse desmembramento para poder registrar a iniciação científica para mais de um aluno ao mesmo tempo, para o mesmo projeto, né? Eles não aceitam o mesmo projeto igualzinho, né? Você tem que dar uma mudada ali. E o artigo, né? Igual eu já comentei, o artigo é o resultado final de tudo isso e ele não necessariamente tem uma relação direta com o seu projeto. Você pode finalizar o projeto, fazer um relatório final para a universidade e não publicar o artigo, assim como você pode escrever um artigo sem ter um projeto registrado necessariamente, apesar do caminho ser o mesmo, né? Ser só meio informal, digamos, né? E o CEP, né? Então, não vou explicar como que faz submissão no CEP, né? Que é uma coisa um pouco mais elaborada, né? Mas o CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa, então sempre que você vai fazer pesquisa com seres humanos, você precisa submeter o seu projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa aprovar a sua pesquisa e aí você poder fazer ela, né? Mas, né, o CEP ele não tem relação necessariamente com a iniciação científica. Então, você pode registrar uma iniciação científica sem ter o CEP aprovado ainda, assim como você pode registrar depois, né? Assim, são coisas separadas, só que ao longo da sua pesquisa você vai ter que passar pelo CEP em algum momento. Então, estava lendo mensagem aqui, desculpa, pessoal. Enfim, o Comitê de Ética em Pesquisa, então, você vai ter que escrever um projeto para ele, vai ter que enviar, vai ter que receber a aprovação para poder fazer sua pesquisa, né? Só que, enquanto isso, você pode ter a sua iniciação científica já registrada, né? Você pode incluir, inclusive, o período de submissão ao CEP na sua iniciação científica, porque faz parte do seu projeto. Então, são coisas separadas, você não precisa da aprovação do CEP para registrar a sua iniciação científica. Mas, né, se você fizer uma pesquisa sem o CEP, vai ser antiético e eles também não vão aceitar o seu artigo, né? Porque na hora de submeter o seu artigo no final, eles vão pedir o protocolo de aprovação do CEP. Enfim. Uma dica que eu dou, né, que geralmente é o que eu faço, é escrever primeiro o projeto do CEP, né? E aí eu pego o projeto do CEP, recorto ele, né? Pego trechos dele e mando para o PIVIC, né? Pro projeto para a universidade, né? Para uma iniciação científica da universidade, porque são projetos muito semelhantes, só que o do CEP é mais completo, então dá para você tirar o do PIVIC dele de dentro do projeto do CEP. Né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Tanto o PIVIC quanto o PIVIC conta para a seleção na residência? Sim. Isso vai de cada edital de residência, depende, então, da residência que você está querendo, né? É bom dar uma lida nos editais. Tem alguns que pontuam separado, então você pode pontuar tanto com o PIVIC quanto com o PIBIC, e aí você pode fazer os dois. Tem algumas que pontuam junto, né? Então, às vezes, um ou outro, não faz diferença se você fizer qualquer um dos dois. E tem umas especificidades ainda maiores, né? Então, por exemplo, no PSU, eles falam que seu PIVIC, né, que é o projeto de iniciação científica, ele tem que durar, se eu não me engano, no mínimo 1 ano, e o seu orientador tem que ter um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, que é a Comissão Nacional de Pesquisa de alguma coisa. Então, é importante vocês lerem os editais de residência com antecedência, para vocês verem se vocês estão se encaixando e se planejando da forma mais adequada, né? Se às vezes você não está se sobrecarregando com coisa que não precisava, às vezes você está fazendo coisa a mais em um lugar e a menos em outro, né? Então é importante ter essa visão prévia, né? Esse planejamento e buscar nos editais de residência, cada um de uma forma, o que encaixa, né? Mas normalmente pontua separado. Né? E uma dúvida que tiveram também na outra turma, né? Que eu vou aproveitar para comentar, se, por exemplo, pontua mais fazer 2 anos do que 1 ano, né?
isso depende do edital de residência, porque normalmente existe um teto de pontuação para cada categoria, né? Então, os editais normalmente colocam assim, 6 meses de iniciação, tantos pontos. Se você fez 1 ano, você ganha tantos a mais. Se você fez 1 ano e meio, você ganha tantos a mais. E a partir daquilo, você não ganha mais nada. Você pode fazer 3 anos que você vai receber a mesma pontuação de quem fez 1 ano e meio. Então, é importante ficar atento nisso também para os tetos das pontuações, né? Aqui na UFO, né, o certificado ele pode ser requisitado, né, da iniciação científica voluntária em no mínimo 6 meses, né, acompanhado de um relatório final da sua iniciação científica e um formulário preenchido e assinado pelo seu orientador, por você e pelo diretor da unidade acadêmica, que é o diretor da FAMED aqui no caso. Então, certificado no mínimo 6 meses, acompanhado de um relatório final. Né? E aí, o que tem nesse relatório final? Né? Eu vou mostrar para vocês um relatório, na verdade, né? Aqui tá só os itens mesmo, mas eu vou dar uma mostrada. Tem que ter um resumo, parece um artigo, tem que ter um resumo, uma introdução sobre o tema, os métodos que foram usados durante a sua pesquisa, os resultados que você obteve, a discussão e as referências, né? Seja breve, não é um artigo, você está fazendo um repasse para a universidade, na verdade. Não precisa escrever uma coisa muito grande, muito elaborada. A introdução e o método aqui, dá para você aproveitar o mesmo que você usou no seu projeto de submissão lá no começo. Os resultados, você vai apresentar só do seu recorte. Então, por exemplo, você fez em grupo e ficou com, de 10 variáveis, você ficou só com 2. Então, você vai apresentar só essas 2 e vai discutir só essas 2, né? E o relatório final é basicamente isso. Não é difícil de fazer, é uma coisa que dá para fazer rápido, normalmente. Então, é uma coisa bem tranquila. Aqui eu já comentei, né, se a pesquisa for em grupo. E sobre o PIBIC, né? A estrutura ela é semelhante, né? Porém, você deve se atentar pelo edital lançado pela sua universidade. As universidades recebem as bolsas e aí elas distribuem entre si. Então, dentro da UFO, por exemplo, existe o edital do PIBIC, né? Das bolsas de iniciação científica remuneradas da UFO. A UFO vai lançar um edital, a UFO vai corrigir. Então, a UFO vai ter a própria formatação dela, né? Vai ter, não sei se os critérios de pontuação são padronizados pelas universidades, mas tem os critérios, então, não vou colocar o edital aqui para vocês, isso vocês podem ler vocês mesmos, mas o projeto ele é bem semelhante de um para o outro, né? Do PIBIC para o PIBIC, é a mesma ideia, só que o PIBIC você vai estar concorrendo com outras pessoas, né? Basicamente. Então, seu projeto ele tem que ser completo, não dá para sair dividindo com os outros, provavelmente. E tem que ser uma coisa bem feita, né? Porque tá pontuando para você concorrer com outras pessoas por essa bolsa, né? Aqui, pelo menos na UFO, a gente tem 2 por ano, né? No primeiro semestre, normalmente em março, abre o edital do CNPq. No segundo semestre, abre o da FAPEMIG, que atualmente está paralisado por conta da pandemia, né? Aí não se sabe se vai voltar, se não vai voltar, né? Fica aí meio na dúvida, né? Esse edital de março, as bolsas começam a cair em agosto, né? Então, você submete em março, se você for aprovado em agosto, você começa o seu projeto efetivamente. Né? Uma coisa importante é que cada professor só pode orientar um PIBIC por vez, né? Então, é importante você se planejar e não deixar para a última hora. Então, às vezes você quer fazer um PIBIC no seu último ano de ciclo acadêmico, né? Antes do internato. Tá? No seu 4º ano vai querer fazer um PIBIC. Só que outros alunos já foram falar com os professores e os professores já estão ocupados, né? Já tem aluno para o ano que vem, para o professor submeter PIBIC. Então, é importante você ver isso com antecedência, sabe? Se planeja, principalmente se às vezes você quer fazer com um professor específico, né? Porque às vezes você conversa com um professor, ele não pode esse ano, mas ano que vem ele pode. Então, você já deixa ele meio que ajeitado com ele, sabe? É importante. E é interessante também se planejar, porque você não pode fazer um PIBIC e um PIBIC ao mesmo tempo, 2 PIBICs. Às vezes você quer fazer mais de uma iniciação científica, só que não pode fazer simultâneo, você pode fazer um por vez. Então, por isso que é importante se planejar a longo prazo. Né? E é interessante lembrar também que o currículo do seu orientador pontua no edital. Então,
professores que têm mais pesquisas, mais artigos publicados, têm um currículo mais rico, também vão colaborar mais para sua aprovação, para sua seleção, para ganhar essa bolsa, né? Eu vou mostrar para vocês agora como que faz mais ou menos, porque só ir falando assim é um pouco vago, né, e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar, podem mandar mensagem no chat e tudo mais, tá? Vou interromper minha tela aqui rapidinho para eu trocar de janela. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, né? Sim. Eu vou mostrando para vocês aqui. Bom, a gente tem então, né? Eu vou mostrar aqui a submissão inicial, né? A gente tem um formulário e um projeto. Eu vou mostrar só o projeto para eu não mostrar os dados que estão preenchidos aqui no formulário e depois eu mostro o formulário vazio para vocês. Esse formulário aqui é bem, tipo, você baixa na internet mesmo e só preenche, né? Mas o projeto inicial que você submete na hora do registro, ele é bem simples, assim, tem uma capa, né? Assim, padronizadinha, o seu título, né? Seu nome, o nome do seu orientador e a data. E aí você começa a escrita, né? Você tem o resumo, né? Que é a última etapa que você escreve, na verdade, né? Porque o resumo reflete o resto do que está escrito, né? Então você tem um resumo do seu projeto aqui no começo. Tem a introdução teórica sobre o tema, né? Explicando o que é a condição que você está abordando, fazendo uma contextualização a respeito daquilo, né? Você vai escrever os seus objetivos, então, seu projeto de iniciação científica, o que você quer fazer? Então, aqui, por exemplo, analisar perfil clínico e epidemiológico dos casos de septicemia, estabelecendo relação desses dados com desfecho dos casos, né? E aí, tem os objetivos secundários, que é como se fossem objetivos mais específicos, né? Então, eu quero determinar o perfil epidemiológico preponderante dos casos de sepsis, incluindo sexo e idade. Dentro desse perfil clínico e epidemiológico aqui do geral, quero determinar as comorbidades mais prevalentes nos pacientes, né? Quero determinar o tempo de internação médio, né? Se tem uma relação entre perfil epidemiológico, gravidade do caso e evolução. Esses aqui são os objetivos. O que você quer investigar durante o seu projeto em relação ao tema que você escreveu aqui na sua introdução, né? E aí você tem que escrever uma justificativa. Por que é válido eu abordar isso, né? O que isso vai trazer de novo para a literatura, para os médicos, para o meio que eu estou investindo, né, nessa pesquisa. Então, por exemplo, aqui eu escrevi que a sepse ela ainda é uma condição que mata muito, que falta protocolo, que às vezes falta preparo dos profissionais, falta conhecimento a respeito do tema. Então, por isso que é relevante pesquisar esse tema e publicar a respeito disso, justamente para ajudar a preencher essas lacunas de conhecimento a respeito dessa condição. Isso é uma justificativa. Lembrando que você sempre tem que referenciar. Então, é tudo embasado em literatura. Né? Não é coisa da sua cabeça. É porque eu acho que é importante, porque eu vi no hospital que é assim. Você tem que pegar, pesquisar artigo na literatura e referenciar aqui durante a escrita do seu projeto. Tanto na introdução também tem referências, né? Quanto na sua justificativa. Em metodologia, essas orientações eu estou dando por cima porque elas não são o objetivo dessa capacitação. Isso são coisas que você vai aprender com o seu orientador, com o seu grupo de pesquisa. Mas, no geral, você vai ter que apresentar também os aspectos éticos da sua pesquisa, né? Então, que eu escrevi que vai ser submetido no Comitê de Ética em Pesquisa. Né? A minha pesquisa foi submetida. Né? Você vai falar quem foram os participantes, né? Como que você fez a coleta dos dados, como que você analisou esses dados, né? Quem que você incluiu na sua pesquisa, quem que você excluiu da sua pesquisa, quais eram os riscos, por exemplo, algum paciente corre risco de ser identificado pela pesquisa, né? Quais os benefícios, o que a sua pesquisa pode trazer, né, de novo? Qual foi sua metodologia de análise de dados? Qual foi seu desfecho? Esse desfecho primário e secundário que vocês podem até esquecer, né? Mas, assim, metodologia de análise de dados e tudo mais, né? E aí, no final, vocês colocam um cronograma, né?
vou fazer revisão bibliográfica de tal data, né? Vou elaborar o projeto depois, submeter no CEP, coletar os dados, analisar e submeter o artigo. Então, esse aqui é o seu passo a passo, é o seu cronograma de execução. Você tem uma data de início e você tem uma data de término, basicamente. Vocês viram que assim, o projeto inicial ele não tem nada da sua pesquisa, é só o que você vai fazer. É uma introdução sobre o tema, os seus objetivos, o que você quer pesquisar e como você vai pesquisar a respeito disso, inclusive com o cronograma, né? E justificar também, né, porque você quer pesquisar aquilo, mas não tem dados, você não coletou nada ainda, você está submetendo a sua ideia, né? E depois você vai colocar em prática, né? Esse orçamento pode ter, pode não ter, ele não é um tópico obrigatório, né? Normalmente, eu coloco o orçamento sem custo, porque se você for usar, vai ser tipo uma caneta sua, uma folha de papel, e esse dinheiro aqui você não vai ser reembolsado de toda forma. Então, assim, é um custo, às vezes, a maioria das vezes é custo pessoal, então nem compensa colocar. E aí, no final, vem a bibliografia. Isso aqui é um projeto inicial, né? O que você submete. E aí, vocês têm um relatório final, né? O relatório final é bem parecido, dá para você aproveitar muita coisa. Normalmente eu dou Ctrl+C, Ctrl+V e aí depois eu saio fazendo adaptações, né? Então vai ter a capa aqui da mesma forma, né? Atualizou a data só. Vai ter que atualizar o resumo, porque muda um pouco a estrutura do relatório. Então, naquele, era a sua ideia inicial. O que eu estou planejando fazer, né? É o seu cronograma, a sua ideia de metodologia e tudo mais. Nesse aqui, nesse relatório final, você tem resultados e você tem discussão desses resultados. Então, você acrescenta isso no seu resumo. A introdução, normalmente, eu mantenho a mesma no relatório final, porque não muda a introdução, né? É uma contextualização sobre o tema. A metodologia, só se você mudou alguma coisa na sua metodologia, que você vai mudar na sua metodologia aqui de novo. Se não, é a mesma metodologia de antes também, do mesmo projeto que você mandou lá no começo. Você pode manter a mesma metodologia. E aí vem os resultados, né? O que você encontrou durante a sua pesquisa, né? Então aqui, por exemplo, eu falei o número de casos que eu encontrei, né? Falei das porcentagens, falei das comorbidades que foram encontradas, enfim, do perfil clínico epidemiológico que eu encontrei, basicamente, né? Coloquei aqui os dados que eu encontrei. Se vocês forem ver, isso aqui não dá dado para publicar um artigo, né? Eu coloquei pouca coisa aqui. Tem total de caso, comorbidade, faixa etária e coisa do tipo. Justamente porque esse projeto ele é dividido com mais pessoas. Então, eu peguei só essas variáveis aqui. As outras pessoas pegaram outras variáveis, né? Teve gente que pegou os agentes microbiológicos que causavam sepse, né? Analisou antibiótico e bactéria. Só que no nosso projeto é como se fossem coisas separadas. Só no projeto de iniciação científica voluntária, por conta dessa burocracia da UF de não poder submeter em grupo. E depois você vai discutir esses dados comparando com a literatura, né? Os artigos da literatura mostram que o padrão que eu encontrei no meu artigo é igual ao resto do mundo, né? Não encontrei nada de diferente. Não, ou então eu encontrei uma coisa diferente, né? O que está diferente? Por que está diferente? É discutir realmente o que foi encontrado. Isso aqui é mais uma coisa, novamente, que é mais com orientador, enfim, você ir aprendendo durante a sua escrita, sua elaboração do projeto, não é o foco dessa capacitação. Então, esse aqui é o projeto inicial, basicamente, né? O projeto final, né? Falei errado. E aí, né? Peraí que... deixa eu abrir uma nova aba do Google aqui. E aí, para vocês fazerem a submissão do projeto e tudo mais, né? Para vocês fazerem a submissão do seu PIVIC e tudo mais, aqui na UF, pelo menos, é bem fácil. Só digitar PIVIC UF no Google é o primeiro link que aparece, né? Aí vai aparecer aqui. Orientações sobre envio de documentação durante o período da pandemia, né? Vai ter todas as orientações aqui, né? Inclusive para o orientador de vocês, né? Só dar uma lida, não vou ler aqui porque eu acho que não vale a pena, né? E aqui fala tudo, né?
vocês têm que enviar para esse e-mail aqui, né, o projeto em PDF e o formulário preenchido, né, em anexo. O projeto de pesquisa deve conter título, resumo, introdução, justificativa, metodologia, cronograma e referência, né? E aí aqui depois fala de como que você faz o projeto final, né, o relatório final, na verdade, né? Com o formulário certinho aqui, né, o formulário preenchido, tudo mais. E aqui tem os formulários para mostrar para vocês, né? Então, por exemplo, esse formulário de PPV I aqui, né, o que tem um izinho só, que é o 1, né? Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é o final. Esse aqui, que é o inicial, é o que vocês vão ter que mandar junto com o seu projeto, né? Então, vocês vão preencher o link do Lattes de vocês, e-mail, CPF, curso, o número de matrícula. Vão precisar desses dados aqui do orientador. Vocês vão colocar a vigência, né? De qual mês e ano até qual mês e ano, né? E aí vocês vão precisar da assinatura e do carimbo do professor orientador e do CPF dele e do professor diretor da unidade acadêmica. Então, por exemplo, aqui no curso de medicina da UF, seria o Carlos Henrique, que é o diretor da FAMED, que vai ter que assinar esse formulário aqui para vocês. Quando não estava na pandemia, né, eu fazia presencial mesmo. Então, eu imprimia, levava para o orientador, ele assinava, levava lá no 2U na FAMED, e aí o Carlos Henrique assinava, e aí eu ia lá depois e enviava por e-mail, né? Tem que escanear e enviar para o e-mail deles. Esse e-mail aqui, pivic@propp.uf.br, e aí eles cadastravam o Pivic para vocês. Esse formulário aqui, esse outro, é o formulário final. Esse aqui é um pouco mais simples, né? Então, vocês vão só ter que colocar o número de registro da pesquisa de vocês, que vocês vão receber quando enviarem o relatório inicial, né? O título, né? Colocar a duração dela, né? E aí você, o seu orientador e, novamente, o diretor da unidade acadêmica vão ter que assinar. O que é interessante é que você não precisa necessariamente seguir o cronograma que você colocou no seu projeto inicial, porque as coisas mudam, né, ao longo do projeto. Às vezes a gente precisa adaptar. Então, às vezes você precisa encerrar o seu projeto antes. Então, você colocou um projeto lá de iniciação científica de 2 anos, mas com 1 ano vocês terminaram. Então, vocês podem colocar que vocês fizeram de tal mês de tal ano até tal mês de tal ano e enviarem, e eles vão te mandar um certificado normal, desde que vocês enviem o relatório final completo, do tempo que você fez. Então, eu já encerrei um projeto de 1 ano, por exemplo, em 6 meses. E aí eu peguei o certificado de 6 meses dele mesmo, e foi isso. Né? E é basicamente isso. Gente, alguém tem alguma dúvida? Foi uma coisa mais prática, assim, porque é uma questão, assim, que a gente entra na universidade sem saber como ir atrás, como fazer, como começar, de onde que a gente começa, o que a gente faz, é tão difícil assim fazer pesquisa, a gente fica muito perdido às vezes, e aí a gente achou que esse tema seria relevante justamente para ajudar vocês a darem esse pontapé inicial, né? Como que eu faço, como que eu vou atrás, quando que eu tenho que fazer, né? Quando que é válido ou não. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, pode ficar à vontade. Ô, William, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A gente pode pausar o projeto ou esse tempo de pausa também ele entra no tempo que foi o projeto? Por exemplo, eu fiquei 2 meses sem fazer alguma coisa, por algum motivo. Aí eu coloco quando eu vou submeter o início e o final após esses 2 meses, ou a gente tem que retirar isso? E existe também alguma forma, por exemplo, de controle deles saberem que foi aquele tempo ou não? Então, eles não têm esse controle, na verdade, né? Assim, se você quiser, por exemplo, submeter um projeto de 1 ano de duração, fazer tudo em 1 mês, por exemplo, eu fiz tudo nas férias, adiantei tudo, e deixar acontecendo durante o resto do ano, você pode, sabe? Eles não têm esse controle, né? Se você fizer uma pausa no meio do projeto, não tem como eles saberem também. Só que eu não sei te falar se tem como colocar no cronograma uma pausa, por exemplo. De tal mês a tal mês eu vou fazer uma pausa. Aí eu acho que não tem como. Mas normalmente não, eles não têm
esse acompanhamento muito próximo para saber se você está fazendo uma pausa ou não, sabe? O que importa para eles é o seu cronograma e o seu relatório final a respeito daquilo. Então, se no final você enviou o seu relatório, tá tudo ok. Não faz diferença, sabe? Você não Mas precisa no caso... falar. desculpa te interromper. Se eu Pode falar. coloquei no cronograma 1 ano, eu tenho que terminar o projeto em 1 ano. Eu não tenho mais tempo. Então, eu nunca, na verdade, eu nunca passei por isso. Não sei se você pode finalizar ele depois, na verdade. Se eu não me engano, não tem problema. Você pode sim finalizar ele depois e descrevendo, inclusive, no seu projeto que ele durou mais tempo. Assim como você pode encerrar ele antes. Eu posso ver essa dúvida depois e responder para você. Não sei, eu posso perguntar para algum orientador meu, alguma coisa do tipo. Eu nunca tive que encerrar um projeto depois, só antes. Não entendi. Obrigado, viu? O Luiz Henrique perguntou se o Lattes atualizado é obrigatório. No PIVIC, que é o Projeto de Iniciação Científica Voluntária, ele não é obrigatório porque eles não vão analisar o seu Lattes para aprovar o seu projeto de iniciação científica voluntária. Né? Agora, quando você fala de PIBIC, né, que é o de bolsa, o Lattes atualizado ele é obrigatório porque o Lattes pontua, né? Então eles analisam o seu currículo Lattes. E aí é interessante ter sim o Lattes atualizado. Inclusive o Lattes do orientador, porque o Lattes do orientador também vai ser analisado. Teve na outra turma também um pessoal que perguntou em qual, assim, quando que eu acharia melhor começar a fazer, né, a iniciação científica, né, quando que é mais adequado, qual a etapa do curso, né, na minha opinião, eu deixaria para fazer entre o segundo e o terceiro ano. Porque o primeiro ano ainda a gente está meio perdido, né? Quando a gente está descobrindo essas coisas, né? Então fica um pouco difícil de fazer. A gente não tem contato com os professores e tudo mais, né? Se tiver, tudo bem, mas começar a se preparar durante o segundo ano, né? Para fazer durante o seu terceiro ano, ou até mesmo fazer durante o seu quarto ano. Só que começar a se planejar um pouco antes, porque se às vezes a gente deixa para ir atrás de fazer uma iniciação científica no nosso quarto ano, a gente está quase entrando no internato, então a gente tem só aquele ano. Dá para fazer no internato? Dá, né? Mas é pesado, não é o mais legal, né? No internato a gente está com foco em outras coisas. E aí, durante o nosso quarto ano, então é interessante já ter corrido atrás disso antes, né? Então, lá no seu segundo, terceiro ano de universidade, vai atrás, né? Ver com o professor orientador se ele, por exemplo, tem interesse e disponibilidade. Às vezes você quer um projeto com bolsa. E aí o professor orientador ele já tem um aluno para esse ano, para o ano que vem. Então você já se garante com aquele professor que você quer para o seu quarto ano, por exemplo, ou para o seu terceiro ano. Então, por isso que é interessante ver com antecedência. E sobre a pergunta da Laura, né, se esse formulário é tanto para PIVIC quanto para PIBIC, ele é só para PIVIC. Eu apresentei mais o PIVIC aqui, o de iniciação científica voluntária, porque ele é mais fácil de absorver, de entender e tudo mais. O PIBIC, ele lança edital específico, então vai ter um edital com todas as orientações. E aí, existem diferentes editais, às vezes tem o edital da FAPEMIG, às vezes tem o edital do CNPq, e aí pode mudar de um para outro e tudo mais, então é interessante você, quando sair o edital, né, você ficar de olho para ver o que ele pede, né? A estrutura do projeto e tudo mais. A submissão, inclusive, é diferente, né? Tem coisas que são analisadas no PIBIC que não são analisadas no PIVIC, né? Então, isso vai do edital em si. Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Não? Ok. Se alguém quiser mandar alguma coisa no chat aí também. Will, Beleza, então a gente vai. Oi. é só pedir para eles preencherem um formulário de presença e feedback pra gente. Que eu mandei o link Sim. aí no chat. Gente. Gente, o Igor já falou aí, né? Mas ele mandou o link aqui, ó, para vocês responderem. O nosso feedback é muito importante para a gente saber onde a gente acertou, o que a gente pode melhorar e tudo mais. Então, se vocês puderem preencher para a gente poder fazer outras capacitações futuras melhores, a gente agradece.
E se alguém tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Eu posso mandar meu e-mail aqui no chat, se alguém quiser tirar alguma dúvida específica também, né? Eu acho que o pessoal que é aqui da UFO me conhece, às vezes me chama no Instagram mesmo, não faz mal não. E a gente pode conversar, tirar umas dúvidas e tal. Vocês podem me chamar, tá? E é isso, gente. Obrigado. Se o Igor quiser dar algum recado, não sei se precisa dar algum recado no final. Eu não tenho nenhum recado não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo que a gente responde. E quando sair o certificado também, a gente manda para vocês, provavelmente pelo e-mail. E se ainda tiver o grupo, a gente avisa no grupo. Então é isso, gente. Obrigado. Até mais. Qualquer coisa é só mandar lá no grupo do WhatsApp mesmo. Tchauzinho pra vocês.